Olá, boa noite. Estamos com mais um programa, o Conexão com Marta Sibien. Hoje nós estamos aqui com a nossa querida Márcia Diniz. Ela é turismóloga, especialista em visto americano. Nós vamos bater um papo, vamos fazer algumas perguntas em relação ao turismo, em relação ao visto americano. Boa noite, Márcia. Boa noite, Sigley. Obrigada pelo convite. E eu espero que a gente bata um bom papo, porque falar de viagens é uma coisa muito boa. A gente sonha, né? Sim, eu estou muito curiosa, gente, nos bastidores, ela contando que foi em tal lugar. Assim, muito bacana mesmo os locais, a parte histórica, que nós queremos saber também um pouquinho. Márcia, nós estamos com uma pauta muito especial que fala sobre a mudança, né, em relação à parte do turismo, Sim. junto com a tecnologia. Aham. Então, assim, o que, que também o turismo traz para a vida da pessoa? Então, a gente vai estar abordando um pouco desse Perfeito. assunto hoje. Uhum. Mas, assim, para iniciar, eu queria saber quem é a Márcia, e eu até anotei aqui também. Qual é a sua descendência? Eu estou curiosa. A sua descendência. E eu queria saber um pouquinho, né? Como que iniciou essa trajetória sua? Quanto tempo de mercado? Sim. Né? Fala um pouquinho para a gente. Bom, vamos começar, né, pela minha. Eu sou descendente de franceses. Apesar de todo mundo me ver assim, acha que eu sou italiana, meu sonho era ser italiana, mas não sou. Eu tenho um sobrenome português, que é Diniz, e a minha bisavó era francesa, mas esse não é assunto que a minha família foi buscar e fez documentos, nada, até porque essa descendência no Brasil ela é muito incomum. Especialmente a gente vê muito mais descendentes, né, de italianos e alemães do que de franceses aqui no Brasil. Eu nasci em Minas Gerais, sempre fui uma pessoa curiosa e eu nunca pensei em trabalhar com turismo como pensar assim, eu vou trabalhar com turismo. As coisas aconteceram normalmente, naturalmente, quando eu fui trabalhar no aeroporto de Vitória. Eu trabalhei por muitos anos com locação de veículos. Então, eu estive muito ligada a esse meio do turismo, de receber as pessoas. O meu trabalho, especificamente, era abrir um contrato, entregar um carro. Mas, por ser muito curiosa, assim como eu achava que as pessoas gostariam de saber sobre a cidade de Vitória, eu também me sentia curiosa. Eu pensava, de onde vêm essas pessoas de terno, por exemplo? Então, a maioria vinha de São Paulo, vinham engenheiros na época de trabalho na Bahia Sul, na Aracruz, na própria Vale, Expansão. Então, existe esse turismo também de negócios. Então, lá naquela época, eu vivenciei isso no meu trabalho. Posteriormente, eu fiz a faculdade de turismo e pensei, agora eu vou ganhar dinheiro. Recebi uma proposta para ir vender pneus e carros. Não fui para a área do turismo. Trabalhei na área comercial, né? Saí da área de locação, fui para a área de comercial, mas, em seguida, em 2002, eu tive a oportunidade de me associar ao meu irmão, que já tinha experiência com agência de viagens, e, a partir daí, eu comecei o meu trabalho na agência de viagens, né? Vendendo serviços de viagem. E foi um tempo em que a gente emitia um bilhete aéreo à mão. Então, eu passei, né, por todo esse processo de tecnologia nas viagens, né, até chegar ao que a gente vê hoje. Num clique, você pode organizar uma viagem. Mas as agências de viagem, elas sobreviveram a todas essas mudanças. Por quê? O que importa é o seu conhecimento a respeito de tudo. É entregar para o cliente a curiosidade, entregar o desafio, entregar não só um bilhete emitido, mas o zelo de saber que ele fez a melhor escolha naquela compra daquela viagem. Interessante. Então, a sua descendência é francesa? Francesa. E eu achando que era italiana? Não, minha irmã mora na Itália, eu fico querendo ser italiana, mas eu não sou, não. Ah,
Então, em relação à assessoria do visto americano, Uhum. quais são os procedimentos? Um exemplo, eu siglei, te conheço, aí eu vou procurar, né, a sua agência, Uhum. procurar qual a sua orientação em relação ao visto americano, o que que precisa? O primeiro passo para uma solicitação de visto é ter um passaporte válido, ter uma intenção de ir aos Estados Unidos e voltar. Os Estados Unidos têm muitos vistos, né? São inúmeros vistos, mas o visto B1, B2, que é o visto que é de turismo e tratamento médico ou a trabalho. Então, o visto mais comum e mais fácil de você tirar é esse visto de turismo. Então, o primeiro passo, pagar uma taxa de visto. Muito importante, preencher um formulário que se chama DS-160, que é o formulário de visto de não imigrante. Nesse formulário, você vai dizer de onde você vem, o que você faz, como você vive, quais são seus vínculos, né, de trabalho, familiares, profissionais. E esse formulário ele é enviado num site no governo americano. E antes que você comece a preencher esse formulário, você precisa dizer que você aceita que seu nome será analisado por todos os órgãos de segurança dos Estados Unidos. Feito isso, enviado esse formulário, você também vai preencher, vai solicitar uma entrevista. Então, você vai preencher o DS-160 e você vai comparecer a um dos 5 consulados no Brasil para uma entrevista com um oficial consular, que ele vai ver nos seus olhos se o que você escreveu, se o que você mandou naquele DS-160 é real. E aí o visto é concedido pessoalmente. Não existe visto porque a pessoa é médica, não existe visto porque ela é professora, porque ele é bombeiro, porque ele é pedreiro, não. O visto ele é pessoal, mediante a análise do oficial consular. O meu trabalho é exatamente isso, fazer com que você que quer o visto, quer fazer uma viagem aos Estados Unidos, se organize, fazendo a tempo essa solicitação, comparecendo a uma entrevista, entendendo como o americano vai ver você, para que você se sinta à vontade de dizer quem você é. Às vezes as pessoas, por ter, por exemplo, uma profissão simples, ela acha que ela não pode ter o visto. Mas o americano vai olhar tudo, a história, a família, e ele pode sim ter um visto americano. Então, quer dizer que, um exemplo, eu vou procurar, né, assessoria, você vai Sim, me orientar, e naquele departamento, na parte dos Estados Unidos, eles vão filtrar praticamente toda a minha vida, isso, né, para que eu possa entrar no país com segurança. com segurança. Não que você é, não dê problema para eles. Isso você paga, né? Uma taxa de visto americano hoje são US$ 185, mais uma taxa de devolução com despesas com o consulado americano, você vai gastar em torno de R$ 1.200. Ou seja, só paga para fazer um visto americano quem tem uma intenção genuína de ir aos Estados Unidos. Não é algo que você faz assim, eu vou fazer, se der eu vou. Não. É preciso um planejamento, né? Então, hoje, se eu for fazer um pedido do visto, eu tenho que ter um planejamento que eu tenho que estar nos Estados Unidos. É. Eu não posso tirar aleatória só para ter, Não, o né? visto ele vai valer por 10 anos, mas você será perguntado na entrevista quais são suas intenções. E o oficial consular, ele não quer ouvir de você, se der eu vou. Não, ele quer saber, sim, quando você pretende ir, quando você pretende voltar, porque isso está diretamente ligado à sua vida. O visto ele é concedido por 10 anos, e lá está escrito. E é sempre informado que ter um visto não é a garantia de que você vai entrar nos Estados Unidos. Você tem um visto, você será avaliado num departamento. Quando você for entrar nos Estados Unidos, você vai passar por um controle da imigração. Eles vão se certificar de que a sua ideia não mudou, que você só quer entrar e sair mesmo. Então, aí você já vai passar por um outro filtro. Por isso que ter um planejamento real de ir implica em você não gastar o dinheiro à toa. Para que você vai gastar quase US$ 200 para não viajar? Né? Então, ter um planejamento, habitualmente você vai fazer esse planejamento com até 1 ano de antecedência, que é o que vai te dar um tempo adequado para você comprar as passagens com um preço melhor, né? Se organizar para fazer todo o escopo da sua viagem, pagar com calma e viajar tranquilamente. Sim.
em relação ao turismo, você como turismóloga, essa parte turística, um exemplo, o que você tem para falar como que começou? Eu sei que é algo muito amplo para você falar, Uhum, mas resumidamente, um exemplo, da década de 90, 2000 para agora, uhum. quais foram as mudanças, os impactos? Aí eu queria saber um pouquinho. Um exemplo, o que as pessoas procuram hoje? Um exemplo, na década de 90 procurava isso. Uhum, Agora, em 2000, uhum. como que as pessoas estão assim nessa parte turística? Sim, tudo é muito cíclico, né? Você vai perceber sempre que as coisas elas viram moda. Depois aquilo já sai de moda. Hoje a internet, ao invés de você fazer uma viagem por curiosidade, que será como é que é ir lá para aquele tal lugar? Um dia eu gostaria de ir lá onde Jesus andou, quero ir lá em Israel. Nossa, Roma, o Coliseu. Será como é que faz para ir para lá? Hoje você tem um impacto contrário de tanta informação te falando, vá para as Maldivas, vá para não sei lá o quê. E ao longo do tempo, o modelo de viagem ele vai mudando. Então, década de 90, a gente tinha. Eu começo a trabalhar com turismo no ano 2000, 2000 e pouco. Antes disso, eu sei, por conhecimento, que as pessoas faziam muitas viagens em grupos. Né? Tinha, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar em 2002, 2000, até 2004, o povo achava chato, vergonhoso dizer que ia num grupo, por exemplo, para Roma. Dizia que era viagem de velho. Aí teve a fase que cada um queria ir por si próprio, que não precisava de guia. E que isso, aquilo, foi mudando ao longo do tempo, as pessoas tomando também mais as rédeas das suas viagens, fazendo mais coisas numa viagem só, saindo só da viagem contemplação, mas para a viagem vivencial. O que é isso? Não só passar e olhar o lugar, é estar, aproveitar aquele lugar, até permanecer em lugares mais pitorescos do que nos grandes centros, onde você só vai ser mais um na multidão. Mas hoje também voltou as pessoas querendo o conforto de viajar num grupo, com guia. Por quê? Com tanta loucura, ser tão responsável por decidir o que vai, qual que vai ser o programa do dia, é tão bom ter alguém que fala assim, olha, amanhã todo mundo a pé às 7, que nós vamos fazer o passeio e tal. Então, junta-se a essa comunicação da internet, a facilidade da tecnologia. Eu me lembro, uma curiosidade, a primeira vez que eu passei sobre o túnel do Mont Blanc, né, que faz divisa entre a Itália, a Suíça e a França, a gente estava viajando com mapa. Já tinha um GPS, mas a gente estava com um mapa. Eu falei, não quero me perder, imagina. E, de repente, no mapa tinha uma lacuna, uma legenda que eu não sabia o que era, e o GPS parou de funcionar, porque não tinha essa tecnologia que tem hoje. E aí mas aonde que a gente está? E por que é esse desenho aqui? Até que a gente foi ver. Era esse túnel, né, de 17 quilômetros. Um túnel de 17 quilômetros. Então, a gente já tinha um mapa, a gente já tinha uma parte de tecnologia. Agora, novamente, eu passei nesse túnel e aí você está dentro dele e vê que uma infraestrutura de mais de 100 anos atrás está ali acontecendo. O que muda são as pessoas, são os olhares e até os incentivos. Né? Hoje a mídia incentiva muito determinados lugares, vira moda. Né? Até um pouco tempo atrás, era moda ir para as Maldivas. Sim. Você que está acompanhando o Conexão com Marta Sibien, hoje nós estamos aqui com Márcia Diniz, né? Ela é turismóloga, especialista em visto americano. Nós estamos falando sobre a parte turística, sobre o avanço da tecnologia. Daqui a pouco nós vamos mostrar algumas imagens que a Márcia trouxe para a gente. Ela vai estar falando um pouquinho desses locais. Márcia,
O que que o turismo assim traz, você como um especialista, né, Sim. também nessa parte turística, o que que o turismo traz assim benefício para a vida das pessoas? Um exemplo, ou uma pergunta: já teve alguém que a procurou e falou assim, olha, eu preciso fazer uma viagem. No momento, eu não estou me sentindo muito bem, eu preciso sair um pouco do estado, Sim, sair um pouco do país e sim, eu necessito dessa viagem. E você ali não só atendeu ela para, um exemplo, vender um pacote, mas você conversou com ela para idealizar um local, para ser melhor para a vida daquela pessoa, sim, para o acontece. bem-estar da pessoa, principalmente assim na parte mental, né, a saúde Uhum, mental. Já sim, teve casos assim? muitos. O que acontece muito é que muitas pessoas me procuram para fazer a solicitação do visto americano quando elas querem mudar de vida. Muitas acham que o visto americano vai mudar a vida delas, e não necessariamente. Mas acontece das pessoas que se separam, falando, agora eu vou viajar com amigas. Então, então você não tem um pacote de viagem aí, porque eu quero viver o que eu não vivi. E assim, realmente, o trabalho de agência de viagens, ele é além de vender aquele serviço. Ele é entender a pessoa e, às vezes, até dizer para ela, não, você não vai fazer isso aí, não. Olha, Porque, às aham, vezes, as pessoas podem até entrar em roubada, né? aham, Nessa questão aí, por exemplo, às vezes as pessoas, nós já tivemos muitas fases, por exemplo, de pessoas serem abduzidas, né, para ir para Portugal uma determinada época, para a Espanha. Eu não sei se você se lembra, mas a fronteira da Espanha até vigiou muito, porque iam muitas mulheres brasileiras, né, seduzidas por algumas promessas. E as pessoas, às vezes, quando estão fragilizadas, elas acabam, às vezes, caindo nessas ciladas. Então, sempre que eu atendo alguma pessoa, eu procuro realmente identificar, porque eu para dizer para elas, tome cuidado. Eu tenho uma história de uma moça que ela começou a namorar um japonês mais velho que ela, e ela foi lá para eu fazer, ajudá-la a fazer o visto e tal, que ela ia para o Japão. E eu comecei, mas você já vai para o Japão? Você conhece esse cara? Quem que é? E não sei lá o quê. Resumindo, deu tudo certo, ela se casou, hoje ela tem uma filha, a mãe dela já foi várias vezes para encontrar com ela já veio do Japão. Então, assim, eu tenho muitas histórias de pessoas que, às vezes, até, por exemplo, fizeram um visto, querendo até fugir de uma relação e foi viajar, acabou mudando a vida porque foi aos Estados Unidos. Então, a viagem, ela muda a vida das pessoas, porque eu penso que é um momento que ela está sozinha com ela mesma, em que ela precisa romper medos, que ela precisa, às vezes, tomar decisões, e estando num lugar em que ela não tem que dar satisfação a ninguém. Então, eu acho que a viagem tem esse efeito sobre as pessoas, acaba colocando nelas uma coragem que talvez elas não tivessem em outros lugares. Então, eu tenho muitas histórias, tenho só histórias boas para contar a esse respeito dessa mudança das pessoas. Algumas mudaram de país, algumas mudaram de marido, né? Outros mudaram de mulheres, e realmente isso tem um impacto. A viagem tem esse impacto na vida das pessoas, ou antes ou sim. depois. É muito bom, né? Interessante, porque não é só um exemplo, uma assessoria, uma agência, mas sim a pessoa que cuida de outras pessoas em benefício para que elas estejam bem, Sim, para estarem também em um local, é. para estarem bem em uma viagem. Tem um desafio, né? Às vezes as pessoas, elas nunca nem andaram de avião. Mas, por exemplo, elas querem fazer o visto americano porque um filho dela foi para os Estados Unidos e está lá 15 anos, que ela não vê, só vê na internet. Então, o meu grande desafio é fazer com que essa pessoa, primeiramente, tenha coragem de ir a um consulado de avião. Vencendo isso, ela dá um passo pessoal, social, importantíssimo para ela, porque ela vai ver, uai, eu consigo. Então, naturalmente, ela já vai se preparando para o que há de vir. Então, até mesmo a entrevista dela muda,
depois que ela andou de avião para chegar no consulado. Então, às vezes, eu faço esse desafio e faço esse desafio para pessoas muito simples até do interior, que é o meu nicho hoje de atendimento, são para essas pessoas. Então, esse desafio dessa mudança pessoal, a começar, por exemplo, por ela entender como será a viagem dela. Ah, entendi. Então, hoje a maior procura, um exemplo, filtrando, né, na sua assessoria. Não estou falando só do visto, mas assim, a sua assessoria na agência. Hoje, o maior número de pessoas que procuram são pessoas, né, do interior, pessoas com mais idade. Como que é? Não, a assessoria do visto americano que eu faço, a maioria dos meus clientes são do interior do estado. Por quê? Eu comecei a fazer um trabalho de consultoria e reversão de negativas anteriores. Pessoas que fizeram solicitação de visto e não foram felizes, não falaram a verdade, não foram adequadas, não se apresentaram bem. E isso me colocou no lugar das pessoas começarem a falar de mim. Por exemplo, eu não faço propaganda do que eu faço. Todo mundo que me procura foi porque alguém indicou. Você não vai ver uma propaganda minha. Você está falando aqui, ela faz assessoria, mas você está falando sobre mim. Eu não faço uma placa, assessoria, consultoria, eu não faço. Todos os clientes que eu atendo, eu só atendo se me procurar através de alguém. Atendo os meus clientes, a agência tem outros clientes também, tem empresários, tem tudo mais. Eu atendo essas pessoas também, mas eu me especializei na assessoria, na consultoria para solicitação de visto americano, por causa de uma reversão de negativa que eu fiz há uns anos atrás. E eu comecei a pensar sempre como o americano pensa para poder instruir as pessoas. E aí, Interessante. isso acaba vindo para mim, filhos que querem ver os pais que foram para os Estados Unidos, filhos que ficaram para trás quando uma mãe foi, um pai foi, foram criados por vós. Mães que ficaram, que agora, porque os filhos foram. Então, não dá para falar aqui. É muita história. Muita história. História que eu me sinto feliz de ficar amiga dessas pessoas e elas me mandam mensagens, aí eu já estou renovando o visto de algumas e elas vão me trazendo outras pessoas, eu vou conhecer. Por exemplo, eu vou conhecer, depois de amanhã, eu vou conhecer uma moça, que vou falar o nome dela aqui, não tem problema, que eu não conheço pessoalmente. Ela se chama Bruna. Eu fiz um visto para ela no momento de grande aflição dela. Fiz tudo no tempo adequado, falei para ela ter paciência, falei, eu vou te ajudar desse jeito, se você quiser. Do jeito que você quer, eu não vou fazer, não. Fui conduzindo, ela conseguiu o visto, acabou indo para os Estados Unidos uma vez, foi uma segunda vez, acabou casando com um americano, depois eu fiz o visto para a mãe dela, e ela vai chegar depois de amanhã com uma bebezinha americana. Então, tem inúmeras histórias assim que eu me sinto feliz de fazer parte. Você escolheu, hoje você se vê realizada na parte do turismo, como turismóloga, não só, um exemplo, de vender um pacote, mas de transformar vidas através do turismo, através de uma viagem? Olha, quando eu penso em cada história dessa, eu me sinto feliz. A realização, às vezes, quando você fala realização, é ganhar muito dinheiro. Não, cada história dessa, eu me sinto feliz, eu fico mais empolgada para a próxima, assim. Então, todo dia eu tenho um desafio, né, de fazer o certo, né, com um olhar correto e instruir as pessoas. Sim, muito bom, boa história. Agora nós vamos mostrar algumas imagens. O Sim. Felipe vai estar colocando, vamos dizer, nós temos uma foto aqui de uma catedral, Felipe, um vídeo de uma catedral. Calma aí, deixa eu tirar aqui. Essa aí é a Catedral de Milão. O Felipe está mostrando ali. Isso, é a que se chama Duomo. Duomo, na igreja, se você não sabe para onde ir na Itália, e você coloca no GPS Duomo, sempre vai te levar à igreja principal da cidade. Então, a Duomo de Siena, a Duomo de Firenze, ele vai te levar para o ponto central, que é a igreja do homem, né? A principal igreja da cidade. Então, essa aí é a principal igreja de Milão. Existem outras,
né? Milão é uma cidade que eu vou muitas vezes, porque minha irmã mora lá e eu tenho 2 sobrinhas italianas. Sim. Então, me vejo, né, nelas, na italiana que não sou. Legal. Você que está chegando agora no Conexão com Marta Sibien. Hoje nós estamos com Márcia Diniz. Ela é turismóloga, especialista em visto americano. Nós estamos aqui batendo um papo sobre o turismo, né, quanto no Brasil, no exterior. Falamos sobre vários assuntos e agora nós estamos mostrando algumas imagens que a Márcia ela foi em alguns países, está trazendo para a gente aqui alguns locais, né? Nós estamos mostrando aí alguns videozinhos, fotos, e ela está explicando, né? Contando um pouquinho das histórias, né? Das Isso. experiências que ela tem neste mundo afora. Márcia, é, essa foto aqui você tinha falado que é do hospital, Felipe, Exatamente. que tem Quando a os gente viaja, coloridos. a gente presta atenção no mundo e a gente leva conhecimento e a gente traz conhecimento também. Há anos atrás, né, quando eu fui, as minhas sobrinhas nasceram no hospital na Itália, em Milão, e eu vi o chão, né, pintadinho desse jeito aí. Isso aí é o seguinte: para cada especialidade que o hospital oferece, para cada setor, você vai seguindo a sua cor, então você não se perde. Então, assim, é uma sinalização horizontal, né? Que é um grande facilitador. Então, se eu for na amarelinha, a amarelinha vai me levar exatamente onde eu preciso ir. Então, a viajar também é isso, é conhecer e trazer para a sua vida, a sua cidade, o seu entorno, conhecimentos ou práticas que já foram eficazes, às vezes muito simples como essa, e você pode fazer as suas mudanças no seu entorno, dar alguma ideia para alguém. Interessante. Nós temos um vídeo aqui, o vídeo da neve, o primeiro vídeo. Qual local é esse aqui, Márcia? Para o Deixa Felipe eu ver aí. colocar esse. Esse aí é uma estação de esqui na França. A neve é algo que aí não está nevando, mas tinha nevado. Acho até que está nevando nesse vídeo. Isso aí a gente está subindo para depois descer de esqui. Eu digo que esse foi um grande desafio. Eu tenho mais de 50 anos e aprendi a esquiar, né? Depois de 50. Então, às vezes, você vai viver coisas que você não imaginava viver. Apesar de sonhar, né, fazer coisas, eu tinha o sonho de ver a neve e já tinha visto a neve antes, mas ter a coragem, né, de descer como essas pessoas estão descendo nesse vídeo. Claro que as pistas têm as dificuldades, né? Tem pista azul, tem pista verde, pista vermelha, e aí você vai conforme o grau de inclinação e de velocidade. Então, para mim, foi um grande desafio. Isso aí é em Les Arcs, na França. A gente já ouviu falar de Courchevel. Courchevel é uma estação de esqui muito chique, muito famosa. Essa é uma estação de esqui também muito bacana, né, que é ao lado de Courchevel. Então, é na França, nos Alpes, e é um grande desafio. E sempre eu penso, né, como que alguém, há tantos anos atrás, construiu uma estrutura como essa? E aí você vê as pessoas se comportarem com total civilidade, com total educação. Não há necessidade de ninguém ficar fiscalizando e mandando você tomar cuidado. As placas estão lá, você entra nos carrinhos que levam, né, nos elevadores, tem uns que são as caixinhas, nossa, até esqueci o nome das elevações. E tudo tão organizado, sabe? Tudo tão sinalizado, todo mundo se comporta. E aí você vê que as pessoas se comportam mediante a um lugar, a uma situação, dentro daquela infraestrutura que tem para elas. E como que alguém construiu isso há anos atrás e funciona perfeitamente, né? Você sobe nos elevadores, e aí você desce esquiando, aí você sobe de novo, você contempla a maravilha
da criação de Deus. Porque nós estamos num país, essa é uma coisa que eu gosto sempre de falar, que nós estamos num país tropical muito quente. Né? Então, você conhece aqui sol, chuva, barro. Quando você vê nevar e você sente, e no outro dia está com neve, mas está sol, você vê algo tão especialíssimo, você vê nevar, é tão lindo, é tão sublime, que você pensa assim, nossa, que mundo é esse tão maravilhoso? Então, para mim, foi um grande desafio aprender a esquiar, e de vez em quando eu falo, vai ser minha última vez, mas eu ainda estou indo lá e conseguindo. Legal. Tem essa foto aqui das uvas, Felipe. Gente, eu achei tão interessante. Fala o local, que eu achei que fosse fora, mas impressionante como a gente tem locais aqui também no nosso estado, né? Essa foto é curiosa, porque quem vê pensa que ou eu estou no sul do Brasil, que é um grande produtor de vinhos, né? A região ali de Bento Gonçalves e tal, mas não, eu estou em Guarapari. Eu achando que essa foto era de Portugal. Parece. Legal, Mas não, esse é interessante. um sítio em Guarapari que ele plantou já há algum tempo as uvas, e já nessa aí foi a segunda vez que ele abriu a visitação. Então, as colheitas de uvas são nessa época, inclusive eu nem vi esse ano, Sítio Boutique, que faz aberta a visitação. Então, a visitação ela é aberta conforme a produção. Né? Então, você paga um valor e colhe as uvas e paga o quilo da uva que você plantou. Então, é Guarapari, Espírito Santo. Poxa, muito linda, muito lindo o local. Vamos falar do Brasil. Essa foto na praia, Felipe. No Nordeste, né? Essa foto aí, eu me arrisquei. É um vídeo. Eu saí caminhando do hotel que nós estávamos até o centrinho de Porto de Galinhas. E eu fui conversando com pessoas, eu ajudei um cara a vender picolé, e até que chegou um moço, eu estava cansada, aí o moço estava alugando os cavalos, falou, moço, me aluga esse cavalo aí, e eu terminei de chegar. Quem vê a foto, né, às vezes pensa que é até fora do Brasil, mas é uma coisa simples, né, que também chega, coloca dinheiro, comida na mesa desse trabalhador, que vai lá e aluga seu cavalo, né? E as pessoas também se divertem. Então, ele estava com outros animais lá também. Então, imagina, ver a paisagem, montar, né, já é uma coisa muito boa, porque você já vê o mundo de outro ângulo. Eu gosto muito de cavalos, mas fazer isso numa praia linda, vendo a paisagem, é melhor ainda. Isso é Porto de Galinhas. Interessante. Esse aqui, qual o local para a gente falar lá para o Felipe? Esse aí é o Bernina. O Bernina é um trem que atravessa os Alpes. Essa rota que eu fiz foi de Tirano, no norte da Itália, até São Moritz, que é já na Suíça, que é uma estação de esqui, uma cidade bem pequenininha e muito carinha. Que você vai tomar um café, quase 10 euros. Não é tão caro, mas vai ser. Interessante. Então, é um trem, só voltando no Trenino Rosso, você passa nas montanhas e você vê os lagos congelados. É uma visão incrível, é para você ver muitas vezes. É uma viagem inesquecível. Só para a gente adiantar, essa aqui. Isso aí é uma curiosidade, né? Você fala o local? Esse Milão tem as Vinhas de Da Vinci. Em 2000 e pouquinho, 2008 aproximadamente, Milão passou por uma reestruturação de bem-estar, ia ter um evento de... Só um minutinho. Conseguiu, Felipe? Essa aqui, ó. Tá bom. E eles chegaram e foram fazer uma restauração no lugar onde Leonardo da Vinci, que é de Florença, viveu em Milão quando ele foi chamado pelos esforcescos para pintar, né? Tanto que é uma curiosidade, talvez ninguém saiba, mas a Santa Ceia está em Milão. Ela é um afresco pintado numa igreja. Às vezes a pessoa pensa que é uma tela, não, ele é um afresco. Então, enquanto Leonardo estava fazendo não só isso, mas outras coisas, aliás, nem sei se estou confundindo, mas Leonardo fez um monte de coisa para que Leonardo se sentisse em casa.
eles plantaram as uvas que o pai dele plantava em Florença nesse lugar. Quando eles foram restaurar esse lugar, eles fizeram uma busca, exames de DNA, para identificar qual era a uva que estava ali plantada. E aí eles chegaram à Malvasia cândida, que é uma uva que hoje, as uvas que fazem o vinho, né? O vinho que é feito dessa propriedade, colhida aí nesse lugar onde eu estou, é leiloado hoje a começar por 3.000 € cada garrafa. Mas lá, quando você faz a visita, você pode degustar um vinho e pode comprar uma garrafa mais em conta da mesma uva, né, plantada em outra propriedade. Então, é uma curiosidade sobre Milão, que é uma cidade muito grande, né, mas tem essa curiosidade. Além de turismóloga, historiadora. Muito bom. Essa foto aqui. Olha, essa foto é uma cidade pequena da Itália e viajar na Itália é encontrar lugares pitorescos e históricos. Essa ponte tem mais de 150 anos e funciona para todo mundo, passa de um lado para o outro. Eu gosto de falar isso porque a gente tem vivido tempos tão descartáveis, né? Mas a gente constrói a história ao longo do tempo. As pessoas mudam de lugares, lá vão e a ponte permanece. Assim como esse lugar, você encontra na Itália, em toda a Europa, muitos lugares. Então, às vezes, você vê lugares muito conhecidos historicamente, mas outras curiosidades, como essa cidadezinha aí que a gente foi para passar o dia. Sim, esse local. Essa cidade é uma cidade que as pessoas... É Bérgamo, essa cidade. Eu estava nesse dia, estava um dia chuvoso. Bérgamo, no norte da Itália, até próximo a Milão. Essa cidade foi uma cidade marcante para mim, porque eu visitei ela em janeiro de 2020. E, na verdade, fevereiro, pós-carnaval. E depois desse dia, eu voltei para o Brasil. E deu-se início ao que a gente chamou de pandemia, né? Porém, eu não aceitava no meu coração vídeos que estavam passando aqui no Brasil, em que tinham corpos sendo carregados em Bérgamo e caminhões. E eu questionava, porque o ciclo da viagem era da doença de 15 dias. Eu pensei, poxa, mas Bérgamo tão grande, a gente não viu nada, a gente acabou de sair de lá. E isso me fez, essa linha de raciocínio lógico, me fez ter coragem, né, de não ter medo da doença, de tentar entender um pouco mais para que as pessoas também não tivessem medo, para que elas não acreditassem em vídeos, né, que não eram de verdade, que era para assustar pessoas. Então, as viagens faz você também ter esse entendimento e ter um raciocínio lógico a respeito de acontecimentos. Sim. Essa foto aqui. Essa foto é em Genebra. Mas quase que não dá para ver, o pôr do sol está refletido no meu óculos. A gente estava numa estação de esqui, em Sestriere, nessa época, e aí a gente resolveu um dia pegar o carro e ir a Genebra. Então, lá, tudo é muito pertinho na Europa, então o pôr do sol está refletido nos meus olhos, e eu sempre digo, um dia alguém virou para mim e falou assim, eu quero ir, mas eu quero ver o pôr do sol em tal lugar. Eu falei, olha, eu não posso prometer. Não posso prometer, porque eu não sei nem se desse dia vai chover. Mas você vai indo, e no lugar que o pôr do sol estiver mais bonito, você faz a foto. Então, as viagens são isso, são surpresas também. Sim. Essas duas fotos, você... Sim. Isso aí é no Mont Blanc, né? Na verdade, aí eu estou no Monte Bianco, porque eu estava do lado italiano, né? Onde tem toda uma estrutura magnífica para você subir até o topo, né, do que é um ícone. O Mont Blanc é nome de caneta, é nome de chocolate, e ele se divide. Então, a França tem uma estrutura, a Itália tem outra estrutura, eu estava na estrutura. E aí, o que acontece? Quando você está viajando, né, você faz as estripulias, e eu falei, poxa, esse cara é conhecido, um cara todo bacana. Eu falei, aí eu vi uma letra no cordão dele, e eu falei, olhei, procurei no Google rapidinho, falei, vou dar uma de tiete aqui. E aí, por fim, falei com ele no meu tosco inglês, aí ele fez foto, ficou todo feliz de ser reconhecido lá no alto do Mont Blanc, e aí eu estou aí numa foto, aí todo mundo quis tirar foto com ele. Legal.
Que linda imagem essa montanha aqui. Pois é, linda. Pois é. E é no nosso estado. Está pertinho. Isso aí é em Pancas, né? Eu subi a Pedra do Camelo com a minha prima, adoro subir, eu gosto de mato, eu gosto de natureza. E hoje, talvez as pessoas não saibam, mas Pancas inaugurou uma tirolesa. Então, é um lugar que tem feito também investimentos no turismo. Quando eu falo investimentos, né, investimentos estruturais. Né? Hoje a gente muito se fala assim, do turismo, o turismo precisa crescer, mas a gente sempre pensa no turismo de cima para baixo. Não, o turismo nasce de baixo para cima, com o serviço das pessoas, com o que ela começa a ofertar, com um cafezinho bom que ela planta, colhe, vende, com a forma como ela recebe. O turismo está diretamente ligado às pessoas. Sim, essa foto com a estátua. Pois é, essa foto foi numa cidade a caminho de Zalek, na Eslovênia, e foi curioso porque eu estava brincando com as minhas sobrinhas e eu pedi para ela tirar a foto como se eu estivesse passeando. Não me lembro o nome da cidade, mas é na Eslovênia. A Eslovênia é um país da Europa que é considerado o pulmão da Europa, a cidade com mais verde, né? Na Europa. Então, ela é considerada o pulmão da Europa. Então, tem essa curiosidade. Lindas imagens. Foi muito bom compartilhar, né, com vocês as viagens que a Márcia fez, né, em alguns locais. Contou um pouquinho das histórias. Assim, alguns locais eu não sabia, né, que tinha essas histórias. Foi bom trazer esse conteúdo aqui para gente. E também a gente está aqui para te agradecer. Obrigada, tá bom? Eu que agradeço. Essa entrevista, algumas orientações que você trouxe em relação ao visto, a parte turística, que não é só uma agência, mas é trazer a alegria, a paz através de uma viagem. Sim. Né? E eu fiz essa pergunta para você, né, antes das suas realizações. Eu não quis dizer financeiramente, mas sim como pessoa, como profissional, de estar ajudando outras pessoas. Sim. Não só levando elas para um país, mas que elas tenham, um exemplo, uma alegria, uma paz, uma realização de um sonho. Até de um desafio de convívio familiar, né? Hoje a gente vê pais, né, que às vezes se sentem inibidos em relação aos filhos parecerem mais inteligentes que eles. Sim. Então, mas eu digo sempre, seus filhos vão te ajudar, vão fazer com que a sua viagem seja melhor. Coloque eles para gastar um inglês. Então, acaba que nessa interação é bacana também, os pais se divertem. Sim. E, Márcia, qual local, assim, que a gente procura? Qual a sua rede social? Pois é, a minha rede social começa pelo meu sobrenome, é Diniz Marcias. Mas não é porque eu sou mais de uma, não. É porque é Márcia Sueli. Então, Diniz Márcias é a minha rede social. E a rede social da agência é seventour.vix. Bem facinho. Se seguir na minha também, vai ter o Seventour lá, seventour.vix, que é Seventour Viagens. Sim. Você faz a assessoria, o seu local em Vitória. Né? Sim. O nosso escritório fica no edifício Alphaville, na Praia do Canto. Numa loja com um cafezinho que a gente faz muito bom. Então, a gente continua com atendimento presencial. Você pode agendar, tanto para assessoria de visto quanto para a organização das viagens, né, nacionais e internacionais. Então, edifício Alphaville, na Praia do Canto. Fica na Praça São Martin. Cruzamento da Reta da Penha com a Rio Branco, edifício Alphaville, loja 17. Muito bom. Agradecemos a sua companhia hoje aqui, tá, Márcia? Já acabou? Já. Puxa, não falei nada. Foi muito bom o conteúdo que você trouxe para a gente, muitas curiosidades. Sim. Esperamos você em breve com outro conteúdo. Tá? Na parte turística. Traga mais conteúdo assim, para a gente, o que você quer nos falar, agregar, né, em relação às pessoas. Em breve
a gente gostaria de trazê-la Tá novamente. ótimo. Tá bom? Muito obrigada pela Eu que companhia. agradeço o convite. Falar sobre o turismo, como eu falei, é sempre muito bom. Muito obrigada pelo convite. E agradecemos você aí de casa, sua companhia, por estar com a gente hoje no Conexão com Marta Sebien. Ficamos por aqui. Um abraço.